Saúdo as crianças com a paz do Senhor. Amém, crianças. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o domingo de Páscoa. E para comemorar este dia, a Tia Val trouxe para vocês a história da verdadeira Páscoa, onde tudo começou. Crianças, para a nossa meditação, Tia Val trouxe no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, só a parte B que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Amém? O nosso Jesus já foi sacrificado por nós. Crianças, a verdadeira Páscoa começou há muito tempo atrás. Começou lá no Egito. Lá no Egito tinha um rei chamado Faraó. E esse rei, ele maltratava muito o povo de Deus. E ele fazia do seu povo, do povo de Deus, um povo cativo, a escravidão. O povo de Deus era escravo desse rei. E ele não queria libertar o povo de Deus do Egito. O povo de Deus tinha sede de sair daquele lugar, porque não suportava tanta coisa errada, tanto pecado, ver tanto pecado. Mas Deus levantou um homem para ser o libertador do povo de Deus. Esse homem se chamava Moisés. Esse homem veio para libertar o povo de Deus das mãos do rei Faraó. Mas o rei Faraó não se rendia aos pés do Senhor. O rei Faraó, ele não queria perder o seu poder. Mas Deus pediu para Moisés procurar o rei Faraó e dizer a ele que se ele não libertasse o povo de Deus da escravidão lá no Egito, Deus iria mandar 10 pragas. E aconteceu, crianças. Deus mandou a segunda, a terceira, a 9ª praga e nada de o rei Faraó se render aos pés do Senhor. Então veio a 10ª praga. E a 10ª praga, criança, Deus falou que se Faraó não obedecesse à voz do Senhor, libertasse o povo de Deus, Deus iria mandar um anjo da morte para matar todos os filhos primogênitos, todas as crianças, todos os filhos primogênitos, que é o filho mais velho de cada família. Então, antes de Deus mandar essa praga, Deus criou uma estratégia para o povo de Deus. Deus pediu para que seu povo sacrificasse um cordeirinho puro. E o sangue desse cordeiro, o povo de Deus passasse em suas portas. E quando o anjo da morte chegasse, as portas que tivesse o sangue do cordeiro, o filho primogênito de Deus não mataria. Então chegou o grande dia, crianças, e o povo de Deus obedeceu. Sacrificaram um cordeiro puro e passaram sangue em suas portas. E nesta mesma noite que Jesus mandou o anjo da morte, acontecia a primeira Páscoa. Enquanto eles passavam sangue em suas portas, lá dentro de sua casa estava acontecendo a primeira Páscoa, que era a comemoração, porque eles tinham certeza que iriam ser libertados. Então eles obedeceram à voz do Senhor e a noite chegou. E o anjo da morte começou a passar. O anjo da morte começou a passar. E aquelas portas que tinham sangue do cordeiro, o anjo da morte passava direto. Mas aquelas casas onde não tinham sangue do cordeiro, que era o povo do Egito, que não acreditava em Deus, o anjo da morte mataria os filhos, inclusive o filho do rei Faraó. E quando o rei Faraó viu seu filho morto, ele só assim se rendeu aos pés do Senhor e libertou o povo de Deus da escravidão. O povo de Deus foi liberto, crianças. E nesta mesma noite aconteceu a primeira Páscoa. E assim, como o povo de Deus era cativo do rei Faraó, era escravo, assim éramos nós.
antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus fez uma promessa que enviaria o seu Filho único para todos que aquele nele crê, não pereçamos, mas tenhamos uma vida eterna. E Deus mandou o seu Filho, o seu único Filho. Jesus foi o nosso Cordeiro. Jesus era puro. Ele não tinha nenhuma culpa. Jesus foi traído por apenas 30 peças de prata. Jesus ele era um homem obediente. Ele orava. Ele levava o ide do evangelho para toda criatura. Mas os homens não tiveram compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E fez ele pagar uma culpa que não era sua. Então o nosso Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas iniquidades. Jesus foi açoitado, foi maltratado. Jesus teve sede. E quando ele disse que tinha sede, deram vinagre para o nosso Senhor Jesus. Cravaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Colocaram prego em suas mãos, em seus pés. E ainda tiraram uma lança. O nosso Jesus, ele sofreu em morte de cruz, criança, por amor a mim, por amor a você. O nosso Jesus, ele é a nossa verdadeira Páscoa. Criança, não foi coelhinho que morreu por nós. Não foi o chocolate. Aleluia, glória a Deus. Comer chocolate, criança, é muito delicioso. Mas lembre-se que isso não é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto na cruz por mim e por você. Jesus, ele sofreu, ele foi açoitado, maltratado, caluniado, mas Jesus, ele venceu a morte de cruz. Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa verdadeira Páscoa. Ele morreu, criança, na cruz. Mas quando Maria e suas amigas foram procurar ele lá no túmulo, o nosso Jesus já não estava mais. Por quê, crianças? Porque ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, ressuscitou. Esse é o nosso Jesus Cristo. Jesus que venceu em morte de cruz, mas ele ressuscitou. E até hoje ele vive, criança, e vive para todo sempre. Então creia, criança. Creia que o nosso Senhor, ele é a nossa verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe cada criança do nosso mundo, do nosso país. Amém.